Pode começar quando quiser. Boa noite. Vamos começar com uma oração. Pedindo que o Pai envie o seu Espírito sobre nós, para que abra os nossos corações e as nossas mentes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, hoje temos uma convidada especial aqui, não é? A doutora Zélia, que além de santa, é muito inteligente, né? Ela o quê? É, Eu sou surda. a senhora, além de santa, é muito Ah, tu inteligente. diz que eu sou santa, todos somos. Sabia que São Paulo, nas cartas, ele nos chama a todos, para quem dirige, de santos. Por isso que eu gosto das homilias do padre Paulo Ricardo, o padre Overlander, ele quando faz homilia diz, meus santinhos. A vocação única de todos nós é a santidade. Fomos criados para isso. As outras são todas secundárias. A primária é essa. Obrigada por ter me colocado no grupo. Valeu. Muito bem, hoje a formação, a aula é sobre a criação do mundo e o homem, né? Então, as coisas vão andar nesse contexto. Fiquem à vontade, vamos começar, né? Azar de vocês, azar de quem não gosta de ciências, porque vai ser uma aula de ciências, um tijolaço, tá? Espero que passem a gostar de ciências como eu gosto. O que a gente ouve é que o cientista é ateu, porque a ciência afasta de Deus. Pura mentira, tá? A ciência eu diria assim, é uma Bíblia natural falando de Deus. Então vamos fazer assim algumas reflexões. Primeiro eu vou falar de uma situação num dos meus catequizandos de primeira Eucaristia, já há bem mais de 10 anos atrás. O menino chegou assim e disse para mim, pois é, o meu pai disse que Deus não existe porque o mundo começou no Big Bang. Big Bang ou Big Bang? Eu nunca sei porque é Big Bang, Big Bang, tá, Big Bang. Então, que o mundo começou no Big Bang. Aí eu perguntei, pois é, e tu sabes o que foi Big Bang? Aí o menino disse, sei, meu pai disse, foi uma grande explosão. Eu digo, uma grande explosão de quê? Se é uma grande explosão, tem que ter alguma coisa antes. Então, tem algo antes do Big Bang. Então, essa é a análise que nós vamos fazer hoje. Mas vamos primeiro refletir um pouquinho em algumas coisas. Nós achamos que nós estamos parados, mas daqui a 1 hora nós estaremos a 1.670 quilômetros desse ponto. Porque a rotação da Terra, eu vou até botar, a Terra gira em 1.670 quilômetros por hora. Isso quer dizer que daqui a 2 horas nós estaremos a mais de 3.000 quilômetros de distância desse lugar, parados nesse lugar. Parados nesse lugar pela força da gravidade. Vocês sabiam que se a constante gravitacional da força da gravidade, se ela fosse alterada em... Eu não sei abrir, eu sou analfabeta nessas coisas. Se a constante gravitacional não fosse o que é, e houvesse uma alteração de milésimos, não haveria vida. Então, há leis fantásticas que fazem com que
tudo ocorra maravilhosamente bem, apesar do imenso lapso de tempo. Daqui a pouco nós vamos ver como é que é esse tempo, tá? Então, a Terra gira, então a rotação está em eu fiz a colinha porque eu não vou me lembrar de cabeça, tá? 1.670 quilômetros por hora. Só que tem um detalhe, tá? Nós, por causa da força da gravidade, nós estamos junto com a Terra. Então a Terra gira e a gente fica parada, né? Só que a Terra também está se movimentando não só ao redor de si própria, na rotação, mas está girando ao redor do Sol, então a translação. Agora vamos ver como é que a Terra vai estar daqui a 1 hora. A translação se faz em 107 mil quilômetros por hora. Quer dizer que daqui a 1 hora nós estaremos a 107 mil quilômetros distante de onde estamos agora. Barbaridade. Aí o Sol também está girando. O Sol em torno da Via Láctea, da nossa Galáxia. Galáxia, obrigada. O Sol está girando dentro da galáxia em 220 quilômetros por segundo. Isso vai dar 792 mil quilômetros por hora. Quer dizer que daqui a 1 hora nós estaremos... Bota a viagem nisso, não precisa nem pagar a companhia de turismo, porque já viajamos no espaço, sem ônibus espacial. Só tem um detalhe, a Via Láctea também está se mexendo, ela também está girando. E ela está girando como? Então, a Via Láctea, em relação ao universo, ela está girando em 630 quilômetros por segundo, o que vai dar 2 bilhões 268 mil quilômetros por hora. Consegue imaginar o que é 2 bilhões? Eu não consigo. Por quê? Nós achamos não, até agora, não bem até agora, até alguns meses atrás, a gente achava que o Big Bang, a primeira explosão de energia, o que será essa energia, né? Essa grande explosão de energia aconteceu em mais ou menos 14 bilhões de anos. Hoje, com o supertelescópio James Webb, que já ultrapassou o telescópio espacial Hubble, nós sabemos que provavelmente é mais do que isso. Tá? Porque daqui... Vou falar já. É porque, desculpa, a ideia é essa. Vamos ver. A ideia é a seguinte. Acontece o Big Bang. Grande explosão. O que acontece numa explosão? Ondas centrífugas. Se eu tiver dificuldade em alguma coisa, pergunte na hora, tá? Então, igual assim, eu joguei um tijolaço dentro de uma lagoa que tinha água, o que vai dar? Ondas. Força centrífuga, ok? Então, a partir da grande explosão, o que aconteceu? O que tinha para explodir? Tinha algo, e esse algo era energia concentrada. Os cientistas chamam de singularidade, quer dizer, um único ponto, um ponto com densidade extrema e com condensação extrema, a ponto de ser um ponto. Então, na hora que isso explode, gera ondas. E essas ondas vão, de acordo com a fórmula de Einstein,
que energia é igual a mc², massa e a centrifugação, a aceleração. Então, é possível a energia se transformar em massa. Hoje, quando a gente vai estudar, eu estou falando aqui em tudo em macrocosmos, mas para quem se interessa pelo microcosmos, que é a física quântica, vai entender essa transformação, vai se deslumbrar diante dessa transformação energia-massa, porque seguindo a uma equação, a massa seria igual a energia sobre a centrifugação ao quadrado. Isso quer dizer, a partir daquela explosão, aquela aceleração, começam a acontecer as partículas subatômicas. Depois começam a aparecer agora os elétrons, os prótons, os nêutrons depois, quando os dois se juntam, tá? Mas os fótons, principalmente os fótons, porque a explosão deu uma grande luz e fóton, ok? Então, a partir daí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter agora elétrons, prótons, nêutrons, isso quer dizer átomo. A partir daí, porque está tudo girando. Eu fico imaginando assim, se a gente pegasse vocês todos e um fosse a Terra girando assim, e o outro fosse o Sol, a Terra girando assim, e o conjunto fosse todo ao redor da... Pode imaginar? Já era para ter se chocado e se destruído, pulverizado. Mas existem leis físicas que impedem isso. E quem inventou essas leis? A natureza? Então, vou chamar o Criador de natureza. Tá? Então, tudo é ordenado de tal forma que os cientistas só procuram a fórmula das leis. Então, quando nós estudamos física, quando estudamos matemática, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Quando estudamos química, todo corpo mergulhado no fluido recebe impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do volume deslocado. Então, quando nós estudamos química, matemática, física, nós estamos estudando leis de Deus. Lei que Deus colocou na matéria ao criá-la. E essas leis são obedecidas milimetricamente, sem nenhum desgoverno. E por isso o universo continua nesta perfeição de forma de ser. Depois nós vamos ver que Deus criou também um bicho que decidiu desobedecer. E daí foi o caos. Tá? Mas eu ainda não cheguei lá, tá? Então o que nós temos? Considerando essas coisas todas, nós sabemos que há um Criador. E a esse Criador, em português, chamamos Deus. Em inglês, God, alemão Gott, italiano Dio, espanhol Deus, tá? Então, Deus, Criador, a partir do que nós percebemos na natureza, nós vamos ver um monte de coisas dele. Se vocês lerem a Carta de São Paulo aos Romanos, lá eu fiz a colinha também. Ó, a carta, não fiz. A Carta de São Paulo aos Romanos, onde é que está? Não precisa, está lá no início. Vou procurar aqui que é melhor. É muito bonito essa parte da Carta de São Paulo aos Romanos. Atos, Romanos. Romanos, olha que coisa mais linda ele botou aqui. São Paulo aos Romanos, capítulo 3, não, 5, né? 5. Não, onde é que está? Não, é mentira.
capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, 19. Romanos capítulo 1, versículo 19 em diante. Olha que coisa mais linda está escrito aqui. Isso aqui foi escrito há mais ou menos... Isso aqui foi escrito há um pouco mais de 1.900 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás. Diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, quer dizer, o homem tem capacidade de conhecer Deus através da obra de Deus, através da natureza. As pessoas veem o pôr do sol e dizem, que linda a natureza. Eu diria, que maravilhoso é Deus. Porque a natureza foi criada por Deus, ela não é o Criador. Aí diz assim, de fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto, ciência, tá? Pelo intelecto, através das suas obras, desde a criação do mundo. E por isso eles não têm desculpa. Por que tem cientista ou analfabeto de pai e mãe dizendo que Deus não existe? Porque o Deus que lhe foi apresentado é um Deus no qual eu também não acredito. Por exemplo, eu ouvi uma vez uma reportagem sobre incêndios numa determinada rua em São Paulo, em que várias lojas antigas foram queimadas. Um passou para o outro. E um dos entrevistadores respondeu a toda a enquete dizendo, eu tenho que me conformar porque Deus quis. Desde quando Deus quer o mal? Desde quando Deus quer que se incendeie uma loja? Mas Ele permite que um eletricista faça mal o arranjo dos fios, Ele permite que alguém jogue um toco de cigarro numa lixeira com papel, Ele permite que alguém faça um conserto mal feito para dar um curto, Ele permite que o próprio proprietário sobrecarregue aqueles fios com várias derivações, porque Ele nos criou diferente das outras coisas. As outras coisas não são livres de fugir à lei. E Ele nos fez livres. Ele nos permite descumprir o que Ele quer. Nós rezamos há pouco, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo certinho, é a criação maravilhosa. E seja feita a vossa vontade, qual é a vontade dele? Que a gente seja feliz, que não aconteçam desgraças, mas nós podemos nos desgraçar e desgraçar os outros. Esse é assunto para daqui a pouco também. Então, o que nós vemos? Há uma ordem no universo, excetuando a parte da liberdade humana. E, com isso, nós chegamos à conclusão sobre várias coisas. São Paulo falou que é possível agora discernir as coisas invisíveis de Deus através da natureza visível. Então, vamos ver o que a gente pode descobrir de Deus. Eu até fiz uma colinha de novo. Então, o Criador, se Ele é Criador, Ele é incriado. Quer dizer, ninguém o criou, senão Ele seria criatura. Então, Ele é incriado. À medida que vocês forem descobrindo mais coisas, vão me dizendo. Porque Ele é incriado, Ele só pode ser único. Então, não pode ter vários deuses. Só pode ser um, porque o outro seria criado por Ele. Tá? Mais tarde, quando vocês aprenderem sobre heresias e falando sobre o gnosticismo, vocês vão ver que a primeira heresia com a qual os apóstolos tiveram que se enfrentar e dos primeiros cristãos tiveram que enfrentar foi a do gnosticismo, em que eles achavam que tinha um Deus bom e um Deus mau. Tá? Então, é único.
Além de único, ele é eterno. Existiu sempre, não teve começo. Porque se ele tivesse começo, ele teria sido criado. Então, tem que ter eterno. Infinito. Por que infinito? O universo está em expansão. E ele é maior do que isso, óbvio. E incorpóreo. Por quê? A definição de corpo é uma porção limitada de matéria. Por exemplo, o meu corpo é essa porção de matéria, não é a outra que está lá. Então, Deus é incorpóreo, isso quer dizer, ele é puro espírito. Isso quer dizer, ele não tem corpo. Ok? O que mais? Para fazer tudo maravilhoso, ele é onipotente. E como ele fez tudo maravilhosamente bem, com leis perfeitas, ele é sabedoria infinita. Não meia boca. Isso nós dizemos, ele é onisciente. Quer dizer, toda a ciência está nele e o cientista não faz mais do que descobrir parte dele. E se exibe. Eu sou cientista de meia tigela, porque o verdadeiro cientista chega até o conhecimento de Deus. Agora, quando não chega, por quê? Porque há preconceito. Por exemplo, um Deus que quer o incêndio. Te consola, Deus quis. Ou então, colocam Deus como um cara opressor, um cara que está sempre vigiando. Deus te vê, cuidado, tu vai... Aí não dá. Não é revelado o Deus maravilhoso que pelas suas obras nós podemos nos encantar. Esse Deus dificilmente, ele é... Deus vai te castigar, não é assim que dizem? A gente ouve mais dizer Deus vai te castigar do que Deus te ama. E quando nós vemos que pela criação ele é bondade. E essa bondade é infinita. E isso aqui é o amor. Querem ver um exemplo? A diferença entre a língua da vaca e a nossa língua. Já viram a língua da vaca do tamanho que é, né? Bem, a língua da vaca foi feita para comer capim. E a vaca comendo só capim, quando o terneiro tem 2 anos, já está até procriando e amamentando outro bezerro. O ser humano, com uma linguinha de nada, tem milhões de partículas gustativas para não comer só capim. Até nem quer comer capim, porque ela é capaz de saber a delícia daquelas coisas que estão ali. Notaram? Esse aqui é de chocolate. Esse aí tem coco. Esse aí... Notaram? Então, nós temos milhões de partículas gustativas para desfrutar das gostosuras dos alimentos. Deus podia ter nos dado só capim, porque só o capim funciona. A vaca dá uma montanha de leite só com capim. Mas não, ele quis nos agradar. Por quê? Porque a bondade dele é infinita. Ele é amor. Sem nenhum merecimento nosso, não fomos nós que fizemos a nossa língua. E isso, se vocês pegarem qualquer aspecto da anatomia e da fisiologia do corpo humano, qualquer faceta é deslumbrante. Por exemplo, quando se estuda a hipófise, quando... Não dá tempo, não tem. Senão... Tá. Minha gente, então, quando vocês tiverem possibilidade, voltem para estudar ciências, física, química. Vocês vão ver as maravilhas da criação, que a gente achava até uma chatice, porque tinha que passar na prova. Meu Deus, e a geografia? Já pensaram, o Everest, 9.000 e tantos quilômetros, 9.000 e tantos metros acima do nível do mar,
Vocês sabiam que dentro, porque nós estamos em cima de uma bola de fogo, né? Então, eu nunca tinha imaginado que para ter o Everest, para aqueles, aqui está o nível do mar, aqui está o Everest. Para ele se sustentar, tem que ter uma base de tamanho igual. Nunca tinha pensado. Isso é geografia. Notaram? Então, ele podia, meu Deus, a maravilha das praias, das árvores, as flores. Ele podia ter feito as flores todas amarelas ou todas vermelhas. Ele fez de tudo que é cor, até azul, tudo que é cor. Tá? As folhas, as árvores, podia ter sido tudo igual. Então fez para quê? Para que nós pudéssemos desfrutar da criação. Isso é amor. Nenhum amor é tamanho, por isso o dele é infinito. E infelizmente não é passado para as crianças, desde o início, essa bondade magnífica de Deus. Ó, ele vai te castigar, ó, tu vai... Te consola, Deus quis. Então, bondade infinita, amor. Nós vemos a perfeição que ele colocou nas leis do universo. E isso indica que ele é perfeito. Perfeito. Vocês se lembram quando estávamos lá no primário e que tinha um aluno assim, bem mais sabidão? Ou melhorzinho, mais comportado? Quer dar uma de santinho, não era assim que a gente dizia? Porque perfeito e santo, no nosso conceito, é a mesma coisa. Só que Deus não é perfeito, ele é perfeitíssimo. Então, ele é santíssimo. É por isso que muita oração que vocês ouvem na missa diz assim: Santíssimo e onipotente Deus. O que mais? Deixa eu ver na minha colinha. Sapientíssimo, já botei. Onisciente, já contém toda a bondade, contém toda a beleza. Porque nenhuma pessoa não seria... Se ele gerou tanta beleza, é porque ele é beleza infinita. Santo Agostinho, quando se converteu, ele diz: quão tarde eu te amei, ó beleza incriada, quão tarde eu te amei. Mas ainda bem que antes de morrer ele descobriu. Já imaginou a gente morrer e não conhecer Deus? E de repente... É bom conhecer já para antegozar o céu. Porque esse conhecimento é antegozo do céu. É antegozo da glória. Tá. Aí depois, o que mais... Santíssimo, se alguém se lembrar de mais algum, pode botar ali ou pode dizer, tá? Então, o que nós temos? Agora nós vamos ver em relação a números. Eu não sabia, eu fui pesquisar no Google, tá? E por isso é bom vocês pesquisarem também. Hoje é tão fácil, naquela época tinha que estudar livros e livros, e alguns muito chatos. Eu não sabia que havia lá... Primeiro, que nós temos o nome que galáxia. Antigamente, quando havia só o telescópio espacial Hubble, esse aqui, ó, HUBBLE. Quando havia só esse telescópio espacial, achavam que nós teríamos em torno de... deixa eu ver se eu botei aqui, eu acho que eu não botei, não. Em torno de até 2... não botei. Até 2 bilhões de galáxias. A nossa é a Via Láctea. Em torno de 2 bilhões. Hoje, com o outro telescópio, que é o James Webb, que é um telescópio espacial, em torno de 4 bilhões de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem
de 100 a 400 bilhões de estrelas, do qual o Sol é uma delas. Loucura. Bilhão, eu não consigo imaginar o que é um bilhão. Tá? A distância da Terra para a estrela mais próxima dentro da Via Láctea é de 4,2 anos-luz. Vamos ver o que é. A luz, 300 mil quilômetros por hora. Isso quer dizer que a estrela mais próxima do Sol dentro da Via Láctea está a 400 trilhões mil milhão, bilhão, trilhão. 400 trilhões de quilômetros da Terra. Não consigo nem de longe imaginar que possa ser isso. Eu viajo daqui a Cacupé e já acho longe, dá 20 quilômetros. Dando a volta na Terra dá 40 mil. 40 mil dá uma volta na Terra. Não estou falando em milhão, nem em bilhão. Estou falando em trilhão. Quer dizer, é loucura. A infinitude de Deus, a infinitude. É incrível. E quem é o homem para... Ai, eu não acredito em Deus. Ai, invenção. Quem é? Se esse afasta de Deus, afasta uma ova. Ou é mau cientista, ou não está usando o intelecto adequadamente. Eu não sabia que nós temos dentro da Via Láctea estrelas distantes. Eu botei aqui a mais próxima. A mais próxima, e eu botei que ela está a 4,2 anos-luz. Mas dentro da Via Láctea, nós temos a estrela mais distante na periferia, que estão não a 4,2 anos-luz, estão a 1 milhão de anos-luz. Gente, 1 milhão de anos-luz. Eu vou agora multiplicar 1 milhão por... Eu tenho que transformar essa hora em mês e em ano. Entenderam, né? Transformar para chegar... Quer dizer, não tem como. Aí eu me lembro de Santo Agostinho, que não conseguia entender a Santíssima Trindade, e ele queria, é lenda, é claro, queria botar a menina, queria botar o oceano dentro do buraquinho, e a resposta foi, é muito mais fácil aquele oceano caber nesse buraco do que Deus caber na tua cabeça. Então, é majestade infinita. Majestade infinita. Aí, diante de tudo isso, nós vemos que, dentre a criação, analisando toda a organização até chegar ao homem, nós vemos que, diante de tudo isso, a cereja do bolo é o homem, e esse homem estragou tudo. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Nós vamos primeiro ver, então, agora a cronologia. Agora eu preciso de ti. Teve um cara chamado Sagan, como é o primeiro nome dele? Já esqueci. Tá? Tá ali o nome dele, né? Esse cientista, Carl Sagan, para que a gente pudesse entender um pouquinho desses números imensos que não cabem na nossa cabeça, ele imaginou um calendário onde nós poderíamos ter ideia do tempo decorrido desde o Big Bang. Só que tem um detalhe, minha gente. Nos últimos meses, não sei se faz mais de um ano, esse telescópio James Webb,
ele descobriu que tem galáxias, encontraram galáxias mais ou menos há 300 milhões de anos após o Big Bang, que não poderiam estar lá, porque a organização, como é que é? Eu tinha falado em explosão, energia, massa, elementos subatômicos, elétrons, próton, primeiro o fóton, elétron, próton, nêutron, átomo, molécula, depois substâncias, e assim vai num crescendo. Ora, para que isso acontecesse, para chegar até as galáxias, foi preciso um tempo que nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse telescópio novo descobriu que tem galáxias onde não podia ter. Não teria tempo para formar galáxia. E agora, ou está errada a conta aqui, ou tem um universo paralelo, não sabe, os cientistas estão de boca aberta, sem entender o porquê. Vocês podendo, deem uma olhadinha nessa questão de astrofísica, tá? E vão ver as descobertas do novo telescópio, que é mais potente que o Hubble, tá? Então, o Sagan, ele imaginou assim, agora eu vou apagar aqui. Ele imaginou, essas coisas todas vocês acham lá no Google, tá? É só se interessar e é bom para a gente ficar, eu digo assim, é uma aula de religião. Porque é o que São Paulo diz, nós não temos desculpa, porque Deus se revela pela criação. Então vamos ver o que ele revela. A gente não precisa, quando eu rezo creio, principalmente quando rezo o credo niceno-constantinopolitano, que diz assim, creio em um só Deus, Pai onipotente. Creio em um só Deus, isso é razão. Não é fé ainda. Pai, sim, aí é fé. Onipotente é razão. Criador do céu e da terra é razão. Agora, em Jesus Cristo, é o único Filho, aí é revelação. Aí é fé. Então, é bom para ver que razão e fé estão sempre juntos. Não há nenhuma divergência entre razão e fé. Ou a minha fé está errada, ou a minha ciência está errada. Mas os dois juntos é par e passo. Há um momento em que a ciência, a razão, não consegue ir além. Por exemplo, jamais a razão ia imaginar que Deus nos quer como filhos e que nos ama como um pai. Jamais iríamos imaginar que Deus é família, que é Pai, Filho e Espírito Santo, família de amor. Tudo isso é necessário que haja a revelação, que depois vocês vão, através da revelação escrita. Bem, então o Sagan, ele imaginou assim. Opa, eu amei essa caneta é cara, né? Eu não tenho dessas. E esse aqui é... Tá. É tua caneta? É sua. É minha? Não, estava ali. É sua. Não. Acontece que era da aula do outro padre, tá? Mas não é minha, não. Mas dá vontade de roubar. Então, minha gente, ele imaginou assim. Ele decidiu colocar num gráfico, numa escala, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele deu para cada segundo do ano, cada segundo, não cada dia, para cada segundo do ano, ele deu 500 anos. Isso quer dizer que aqui, Cabral teria descoberto o Brasil há 1 segundo atrás. Dentro dessa escala, para ter ideia do que significa esse tempo. Aí, vamos ver.
Na escala, conseguiram ler? Na escala, cada segundo equivale a 500 anos, tá. Pode ir adiante. A famosa teria o início de tudo. Então, aqui o Big Bang. Aqui o bebê. O bebê. É o bebê. É o bebê, nasceu aí. Tá? Aqui o bebê. Olha só, em 7 de janeiro, as primeiras estrelas. Vocês agora têm que somar, ver quantos segundos deu até dia 7 de janeiro e multiplicar por 500. Está entendendo a barbaridade que já deu? Não dá nem para caber no quadro o que aconteceu. Mas em casa façam a conta. Vejam quantos segundos deu até o dia 7. Tá? Aí surgiram as primeiras estrelas. Por quê? Porque naquele movimento da energia, aquele movimento gerando aquelas moléculas, agora eu já estou falando de moléculas, chegou uma hora, no início não, ainda estou falando no início em átomos. Aquele movimento faz o quê? Tu pega um elétron e um próton. E nós vamos ter o quê? Hidrogênio. Agora, 2 hidrogênios vão se bater. Vai dar o quê? Hélio. Agora pega 2 hélio. Entendendo? Quando chega no ferro, aí se forma a primeira estrela. O núcleo das estrelas é ferro. Incandescente. Calculei aqui, deu 36 milhões 288. Quanto? 7 dias. Repete que eu não sei. 36 milhões 288 mil dias. É bom fazer essas contas em casa. Ainda bem que tem calculadora. 500, né? Ainda bem. Cada segundo é 500 anos. Tá. Aí, quando chegou em 1º de março, agora de novo a mesma coisa, né? Vamos ter que multiplicar quantos segundos deu até 1º de março. Aí, em 1º de março, surgem as primeiras galáxias, tá? Só que naquela aí tem outro problema. De acordo com isso aí, as primeiras galáxias surgiriam aqui. Só que esse telescópio espacial James Webb, vou até botar o nome dele aqui, James Webb, descobriu que tem galáxias que já nasceram antes. Então, algo está errado no que os cientistas tinham descoberto até hoje. Tá? É muito bom, porque eu me lembro quando achavam maravilha o homem querendo se fazer de Deus, porque agora eles fizeram aquele enorme círculo lá para não sei o quê. Ai, esqueci a palavra. Para partículas, para conseguir. Eles queriam criar a vida. Tá? Bem, não conseguiram, claro. Então, aqui em 1º de março, nós temos surgimento da Via Láctea e outras galáxias. Isso aqui já está defasado de acordo com o atual telescópio, ok? Mais adiante, em 9 de setembro é que começou primeiro o sistema solar. Piada, né? Essa conta tu não vai fazer. Não vai caber no teu celular o número. Não cabe. Não cabe, vai ter que ser 10 a não sei quantas potências. Não vai caber no celular. De jeito nenhum, vai travar. Agora imagina na nossa cabeça, tá? Então, em 10 de setembro, o sistema solar, dentro da galáxia, tá? Em 14 de setembro, origem da Terra, também. Quem tiver paciência, calcule, eleve a 10 à enésima potência, em vez de fazer o cálculo integral, ou use logaritmo, tá? No meu tempo, se fazia cálculo por logaritmo. Hoje não se faz mais porque tem as máquinas. No nosso tempo era cuca mesmo, viu? No meu tempo, não no nosso. Então, origem da Terra, 14 de setembro. 25 de setembro, surgimento das primeiras formas de vida. Agora sim, agora é importante.
Eu tinha falado para vocês que um próton, um elétron, hidrogênio, depois hélio, né? Dali em diante, e cada vez que há essa miscigenação, esse encontro, vão se formando substâncias mais complexas. Então, tu pega, por exemplo, o hidrogênio e cloro, vai dar ácido clorídrico. Tu pega um hidrogênio, um oxigênio, e o sódio vai dar soda cáustica. Então, à medida que vão se batendo, se misturando, vão surgindo novas substâncias. Então, o que nós temos? Nós temos, de início, uma falta de distinção entre o que é energia e o que é matéria. Parece que se confundem. Notaram, né? Só energia gerando matéria. Mas energia não é matéria, mas a matéria dá energia. A gente sabe muito bem quando a gente queima uma lenha. É matéria e nós vamos ter energia de luz e de calor na churrasqueira, ok? Bem, então, de início a gente fica assim, física e química se confundem. Chega uma hora em que, dentro da própria química, as substâncias começam a ficar cada vez mais complexas. E vai chegar uma hora em que nós vamos ter, porque a partir desses elementos primordiais, a tabela de Mendeleev, tá? A tabela periódica, eles vão se unindo e formando substâncias. E haverá um momento em que eles formam ácidos, formam óxidos, formam álcalis, etc. E vai chegar um momento em que eles vão formar um ácido de cadeia enorme. E esse ácido se chama ácido desoxirribonucleico. E o DNA é química, é ácido desoxirribonucleico. É química. Começou com física, mas ele se divide. E se divide é biologia. Se divide é vida. Estão vendo? Então, o que aconteceu? Surgimento das primeiras formas de vida. Ok? Depois, 2 de outubro, formação das rochas, erupção vulcânica, né? Início da reprodução sexuada, 3 de novembro. Por quê? Porque daqui até aqui são aqueles micro-organismos tipo ameba que não se reproduzem, eles se dividem, tá? Então, 3 de novembro, sexuada, pode passar adiante. Aqui. O mês de dezembro, agora sim. Então, a partir daquela vida pequena, de reprodução sexuada, mas de animais muito pequenos, agora começamos a ter animais cada vez maiores, daqui a pouco nós vamos partir para a zoologia, tá? E agora vamos ver o que aconteceu no mês de dezembro. Quer dizer, no último estágio desse calendário dele. O que nós temos? Em 1º de dezembro, agora sim. Agora nós vamos... Em 1º de dezembro, nós temos a formação da atmosfera. Formação da atmosfera. Qual é? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tá? Sem isso, não haveria possibilidade da nossa vida, por causa do nitrogênio da proteína, ok? Formação dos primeiros eumintos, quer dizer, recém está começando agora a vida a ficar cada vez mais complexa, mais num aperfeiçoamento, eu diria. Primeiros eumintos, dos vermes. Aqui, em 17, uma grande quantidade de seres vivos que vão explodindo. Porque se vocês estudarem zoologia, vocês vão ver que há
cada elemento biológico, cada ser biológico vai gerando outros que geram outros, que geram outros. E vocês estudaram isso em biologia, tá? Então, seria assim, no finzinho da criação, depois de já ter acontecido quase mais de 13 bilhões de anos. Aí aconteceu isso. E aqui, os primeiros vertebrados, dia 18, depois, época dos dinossauros, depois dos mamíferos. Agora nós vamos começar a pensar no homem, porque o homem quando eu falo homem, é a humanidade, né? É um vertebrado e é mamífero, ok? Aconteceu o desenvolvimento dos mamíferos, por quê? Porque os dinossauros foram extintos. Se não tivessem sido extintos, não haveria formação dos mamíferos, porque os dinossauros consumiam tudo, tá? Então, isso se chama providência, ok? Tá, pode continuar. Formação das primeiras aves, extinção de dinossauros, porque tinha ave que era do grupo dos dinossauros, e daí o reino dos dinossauros está 5 dias, durou 5 dias do calendário. Agora é 31 de dezembro. Agora não dá mais para contar por dia. Agora nós vamos ter que contar em horas, tá? Então, imagina assim, 31 de dezembro, está terminando o ano, tá? Está quase acabando o ano, 10h30 da noite, surgem os primeiros humanos. Ali, os primeiros humanos descobrindo o fogo. Quando eu falo em humanos, eu estou falando em hominídeo, tá? Fim do período glacial, pinturas pré-históricas na Europa. Faltou 1 minuto para acabar o ano, para o Réveillon. Tá? E aí, as pinturas históricas. Desenvolvimento da agricultura. Faltam 40 segundos para acabar o ano. Pode contar. Regressivo, 1, 2, né? Assim a gente vai. Início do Neolítico. Vocês já viram as oficinas do Neolítico aqui de Santinho? E dos ingleses também. A dos ingleses é mais bonita que a do Santinho, eu acho. Tá? Já viste? É linda, né? É linda. Isso aqui aconteceu quando faltava 25 segundos para acabar o ano. Aí, primeiras grandes civilizações, cruzadas na Ibária, tá. Então, agora vamos então partir para a criação do homem. Todas as civilizações humanas, elas têm o seu mito, a sua mitologia de como teria surgido o universo. Porque observavam, isso aí vem de onde, como foi, como não foi. Então, nós temos dentro dessa mitologia, vocês vão encontrar a dos nossos indígenas, vão encontrar dos astecas, vão encontrar de todas as civilizações. E nós vamos encontrar também registrado aqui a mitologia do povo hebreu, que está na Gênesis, tá? Só que quando a gente estuda as outras mitologias, via de regra é sempre vários deuses, tá? Um fez o fogo, o outro fez... Enquanto que na mitologia dos hebreus foi o único povo que, no meio de toda uma humanidade politeísta, acreditava que era impossível ter vários deuses, que havia uma necessidade absoluta de ser único, um só. Então, quando eles escrevem a sua mitologia por tradição, então a tradição cultural dos hebreus faz com que, sabendo que há um Deus único por revelação divina, tá? Gostei muito quando tu falaste em revelação individual, né? Quer dizer, Abraão, ele se manifesta Abraão,
como Deus único no meio de uma quantidade imensa de deuses que havia na própria cidade de Ur, de onde Abraão emigrou. Então, quando esse povo escreve, a sua mitologia está no Gênesis, então considerando o Deus único. E daí eles colocam, então, a mensagem importante sobre esse único Deus. É colocado de forma belíssima, eu diria poética, simbólica, altamente simbólica e belamente simbólica. Só que nós não vamos falar nisso agora. Nós vamos agora falar na parte científica, zoologia, tá? O que nós temos de importante? Eu coloquei aqui que toda a evolução da vida animal, agora eu entro em zoologia, não na vida vegetal, tá? Toda a evolução se dá em leque. Quando chega nos mamíferos, viram ali, né, o momento do mamífero, né? Quando chega nos mamíferos, dentre os mamíferos, de repente surgem os primatas, e é isso que vai nos interessar, a partir dos primatas. Os primatas são vertebrados mamíferos. E dentre os primatas, há vários grupos, porque de novo é assim, né? E há um grupo dos hominídeos. O homem veio do macaco uma ova. Macaco é um dos grupos dos primatas. O homem também é primata. Mas não é macaco, mas é homem. Ok? Bem, então, nos hominídeos, o que aconteceu? Enquanto os nossos primos símios macacos continuam assim, a gente pega o macaco isso, macaco aquilo, macaco aquilo outro, no hominídeo a coisa foi diferente. O hominídeo não se dividiu em leque. Ele dividiu de forma completamente diferente de toda a evolução zoológica. Ele não se dividiu, ele simplesmente se aperfeiçoou numa ascese, numa ascensão. Quer dizer, numa evolução rumo à perfeição, até chegar à nossa língua, diferente da língua de vaca, que também é primata, que também é mamífero. Aliás, não é primata, mas é mamífero. O mamífero é antes do primata, tá? Então, até chegar na perfeição. Então, parece que já tem um desígnio, o hominídeo é diferente. Não é em leque, é em ascese, em aperfeiçoamento paulatino. Já vem um desígnio de Deus, o que ele quer aqui que é diferente? Até chegar na cereja do bolo, que é o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Às vezes não tão sabido, não com tanta sabedoria. Às vezes nem sempre fazendo jus ao sapiens sapiens, tá? Então, até chegar lá nós tivemos o quê? Aí vocês vão ver no livro de ciência, tem o Australopithecus, tem o Homo erectus, tem o Homo habilis, se lembram, tá? Tem o Neandertal, tem o Cro-Magnon, e aí é lindo, 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 lindo. E vão vendo, só que aconteceu uma coisa gozada. Vocês alguma vez já viram algum Neandertal andando pela rua? Ou algum Australopiteco? O que aconteceu com eles, se os macacos estão todos aí? Aconteceu que cada vez que havia uma evolução, aquele degrau anterior não resistia aos elementos ambientais e desaparecia. Providência. Ok? Então, o que nós temos? Nós temos, até chegar o homem, todo esse tempo,
E todo esse aperfeiçoamento. E aí, há 3.000 anos atrás, um cara chamado Davi escreve um salmo, Salmo 8, acho que é dele, e diz assim: contemplando esse céu que plasmastes, contemplando esse céu que criaste, plasmastes com o dedo de artista. Eu pergunto: o que é o homem para tu cuides dele? E continua o salmo: no entanto, tu fizeste... Vou até ler, é lindo, vale a pena, né? Salmo 8. Eu amo o Salmo 8. Salmo, Josué, Samuel, Crônicas, Salmo... Está aqui. Salmo 8. Olha a coisa mais linda. Salmo 8. Olha, e é de Davi mesmo, viu? Eu acho bonito porque quando tem o Salmo, ele diz qual é a música que vai acompanhar. Viram coisa linda? Quem é da liturgia, tá? Diz assim: ao mestre do coro, para a harpa de Gate. Gate deve ser um dos musicistas, tá? E Salmo é de Davi. Olha que lindo. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Esse é o Deus em quem eu creio. Não é aquele Deus quis que acontecesse desgraça, te conforma. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Sobre o céu se eleva a tua majestade. Da boca das crianças e dos lactentes, te procuras um louvor contra os teus adversários. Vocês já viram? É difícil achar um bebezinho que a gente não se encante, né? A fofura, tudo dedinho, a mãozinha, até a bundinha, tudo lindinho. Lindinho, fofo, maravilha. Aí diz assim: quando olho para o céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares? O filho do homem para visitares? No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus. De glória e honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras das tuas mãos. O rei de toda a criação. Tu o colocaste à frente das obras das tuas mãos. E depois, que mais? Todas as ovelhas e os bois, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar. Já pensou, ele podia ter feito só corvina? Tá? Faz até sardinha. Tá? Eu falei em sardinha porque eu faço sardinha em conserva. Tá? Eu compro em quilo e faço. Ó Senhor, as aves do céu, os peixes do mar, todo ser que percorre os caminhos do mar, ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Eu amo esse salmo. Bem, então, onde é que estava? Então, a grande pergunta: fixismo ou evolucionismo? Existem colégios e universidades nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, em que o professor tem que assinar uma, como eu vou dizer, uma obrigação de não ensinar o evolucionismo, de ensinar apenas o fixismo, ao pé da letra, o Gênesis. Tem gente que lê o Gênesis achando que aqui é um livro de ciências, e aí diz: isso aí é besteira porque não foi assim. Claro que não foi assim. Houve uma finalidade. Qual é a finalidade? Primeiro, quando chega na primeira frase, aliás, eu vou fazer um desviozinho, já volto para cá.
acho que foi o último livro do Stephen Hawking. Eu gostava muito do Stephen Hawking. Gostava e gosto, ele já morreu. Eu antes rezava para ele conhecer o verdadeiro Deus antes de morrer, e agora eu rezo para que ele tenha conhecido o verdadeiro Deus ao morrer. E o Stephen Hawking, junto com outro cientista americano, escreveu acho que foi o último livro dele, que eu comprei e li. Ele estava à procura da teoria M, porque, como vocês viram, todas as leis físicas e químicas e biológicas foi Deus que fez, que colocou na matéria, no que ele criou, na criação. E eles queriam aquela primeira lei que deu origem a tudo, uma lei que engloba todas. Então, eles estavam à procura da teoria M. E daí eu tinha muita pena, porque com um homem inteligentíssimo, anglicano, com toda a inteligência dele, ele não sabia qual era a teoria M. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. O que aconteceu na grande explosão? Faça-se a luz, e a luz se fez. E fez pelo poder de palavra. Então agora aqui nós já temos a primeira revelação que Deus não é isolado, que Deus é família. Aqui fala que Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se lembra que a vida nasceu nas águas? Vocês que estão com a ciência fresca ainda na cabeça? Primeiro ser vivente das águas. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olhem quanto símbolo, já depois nas águas, até a água do batismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse. Então, há uma palavra de Deus que tem o poder. Ora, a palavra não tem poder, mas a pessoa tem. Então, essa palavra é uma pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo ou a palavra. E a palavra que criou todas as coisas. Por isso que no credo niceno-constantinopolitano, a gente diz, creio em só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visível e invisível, só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Não, eu acho que não é ali. Por quem foram feitas todas as coisas, está no Niceno? Não, acho que está só no prólogo de João. Prólogo de João, Evangelho de João, capítulo 1, lá do versículo 1 em diante, o prólogo, diz assim, João, prólogo. Eu amo esse prólogo de João. Lucas, João. Tem uma parte que fala por ele, todas as coisas foram feitas. O guri tá bom, o guri tá afiadão. Exatamente, por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele. Tá? Aqui, ó. Aqui. No princípio era a palavra e a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Pulando agora para o 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, o que nós temos? Dentro dessa mitologia, colocada como inspirada, porque traz a verdade, nós temos o quê? A necessidade, nós temos o quê? A afirmação de que há um Criador, que esse Criador é único e que criou tudo pela sua palavra, no Espírito que dá vida. E temos o quê? Que
ali vai elencar toda a criação do sol, da lua, das plantas, dos animais. E aí, quando chega no 6º dia, aí, em vez de faça-se fora dele, há um colóquio, façamos o homem. Agora a Santíssima Trindade se reúne numa mesa. Vamos fazer o homem. Não assim, faça-se, mas vamos fazer. Então, agora, Deus, família, façamos o homem, a nossa imagem, e semelhança. Como é que vai ser imagem se Deus é puro espírito? Não tem corpo, mas Ele dá características suas, que são a sua imagem. Qual? Então, nós somos capazes de ciência. Nós somos capazes de criar. Nós podemos criar. Não apenas no sentido de criar novos seres humanos, mas também de criar algo maravilhoso, tá? E nós temos o que também? Algo que Deus tem em plenitude, que se chama liberdade. Então, quando diz, façamos a nossa imagem e semelhança, Ele nos fez livres. E foi aí que Ele se lascou. Porque toda a criação não tinha liberdade, tinha que obedecer às leis. E Ele fez o homem livre. Toda liberdade implica em opção, ou não é liberdade. E sendo opção, eu posso escolher entre duas coisas. E a opção colocada foi escolher entre o bem e o mal. Também está simbolizada numa árvore, de novo naquele símbolo de uma futura árvore que vai corrigir o que essa primeira árvore fez. Não foi a árvore, foi o uso mal dessa primeira árvore. Então, no símbolo é o quê? Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer do fruto da árvore do bem e do mal. Aí a pessoa assim, idiota, porque Adão e Eva pecaram porque comeram a maçã. Aí uma criança de primeira Eucaristia pergunta para mim, comer maçã é pecado? E a gente vê propaganda de motel e coisa, uma maçã com a mordida, é assim. E eu fico furiosa quando eu vejo a imagem de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, a cobra embaixo mordendo uma maçã. Eu fico brava mesmo, porque não tem nada a ver com maçã. Como pode não ter sido nada a ver com fruta, pode não ter sido nada a ver com árvore. Mas o que é importante? O conhecimento do bem e do mal. Da linguagem bíblica, conhecer significa entrar na maior intimidade, tanto que quando se refere à relação sexual, se fala em conhecer. Maria pergunta ao anjo, como é que vai fazer isso? Como é que vai acontecer se eu não conheço o homem? Ela conheceu o pai dela, os primos, os parentes, os vizinhos e o próprio José, que era noivo. O conhecer quer dizer, eu não tenho relação sexual. A gente vê ali ainda no Gênesis, e Abraão conheceu sua mulher Sara e ela engravidou. Tá? Então, conhecer significa entrar em intimidade, fazer um corpo só. E o que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. O bem eles conheciam. Aí eles queriam, como aquele jovem que quer ver como é que é o fuminho. O pai diz, meu filho, isso aí é perigoso. Mas ele quer experimentar, ele quer ver como é que é o mal. E dá com os burros na água. E a humanidade deu com os burros na água. Usando o mal da sua liberdade,
e querendo conhecer também o mal. E a tentação veio nesse sentido mesmo. Porque Deus os proibiu. Não, vocês vão conhecer tudo. Vão ser iguais a Deus. E daí o que ocorre? Deus tinha criado o homem para o homem ser feliz, porque Deus é bondade infinita, amor infinita. Ele não ia criar o homem para o homem ser desgraçado e infeliz. Eu tenho muita pena das pessoas, que não se flagram em relação ao espiritismo, porque, de acordo com o espiritismo, a pessoa tem que se tem que se aperfeiçoar, ela tem que evoluir, mas não nessa ascese que eu me referi. Ela tem que se aperfeiçoar por ela própria. Aí a pergunta que fica é assim, como de acordo com o Espiritismo, se eu estiver errada me corrigem, e pelo menos eu li isso, que é uma das informações do Allan Kardec, ele diz que em cada encarnação a pessoa não pode regredir, é a lei do progresso espiritual. A lei do progresso espiritual diz assim, nessa encarnação eu não posso ficar pior do que eu era. Ou eu fico igual ou eu melhoro. Vou melhorar até virar um anjo de luz. Nem sei se é anjo ou se é só luz, tá? Bem, então, agora eu vou fazer o inverso. Porque vocês sabem por que a gente descobriu a origem do universo há esses 13 bilhões de anos? Por causa de um padre. Porque a Igreja Católica tem muitos cientistas. E dentre esses cientistas também tem padres cientistas, tanto que a Igreja Católica tem em Castel Gandolfo um observatório astronômico para pesquisa, para ciências. E um dos padres, não sei quem, ele descobriu que o universo estava em expansão por essas pesquisas astronômicas. Ora, se o universo está em expansão, é porque uma vez ele foi uma singularidade. Entenderam? E daí chegamos no Big Bang, por causa dessa ideia de um padre. Onde é que eu estava? Deixa eu ver. Aí então, como esse padre foi da expansão, diminuindo até chegar na singularidade, eu agora pego a história da lei de Allan Kardec, do progresso dos espíritos. Quer dizer, se eu agora não posso ser pior do que eu era antes, então vamos imaginar um Hitler da vida. Então, quando ele existiu naquela encarnação dele, ele tinha que ser igual ou melhor do que era antes, não é assim? E daí ele tinha que ser igual ou melhor do que era antes, né? E tinha que ser igual ou melhor que era antes, tá? E aí, um momento, ele foi criado. E quando ele foi criado, era um monstro. Deus cria monstros. Entenderam? Então, o que acontece? Deus nos cria por amor, perfeitos, sem doença, sem possibilidade de morrer, com tudo maravilhoso que se chama paraíso. Quando lá em casa é uma maravilha, todo diz, lá em casa está um paraíso. Quando está todo mundo para lá em casa, virou um inferno. Não é assim? Então, Deus nos cria por puro amor. E ao nos criar por puro amor, Ele faz uma aliança. E nessa primeira aliança, Ele quer o quê? Que a gente fique embaixo das suas asas. Ao longo dos Salmos e em muitos pontos da Bíblia, fala em asas de Deus. Deus não tem asa, é claro, é por espírito, mas é o símbolo. Como é que a galinha faz com os pintinhos, né? Jesus disse assim, chorando sobre Jerusalém. Ai, Jerusalém, se ao menos agora tu soubesses o que pode te dar a paz. Quantas vezes eu quis te recolher como uma galinha recolhe seus pintinhos. Para quem conhece galinha com pintinho, vai ver, ela protege da chuva, ela pega a minhoquinha para dar no biquinho, né, assim, e ai de alguém que queira vir machucar o pintinho.
Então, nós estamos sob as asas de Deus. Tem um monte de salmos que falam sobre as asas de Deus. Podem pesquisar montes sobre as asas, tá? Então, Deus nos quer junto dele, numa aliança de amor. Só que, como o homem é livre, o homem tem que escolher: fico ou não fico, aceito ou não ficar junto dele. E o que aconteceu? Usou mal da liberdade e fez uma ruptura. Essa ruptura entre Deus e o homem, que antes era uma união, essa ruptura, ela tem dimensão infinita. Não porque o homem possa fazer algo infinito, porque não pode, porque nós não somos infinitos. Mas a ofensa é infinita, por quê? Porque o grau da ofensa depende da majestade do infinito, do ofendido. Por exemplo, se eu ofendo uma pessoa estranha na rua, que eu nem conheço, e digo um palavrão, não está certo. Mas se eu disser o mesmo palavrão para o delegado na delegacia, ele me prende. Porque a majestade dele é maior. Se eu fizer uma ofensa para qualquer pessoa, para um colega, não devia, mas faço a mesma ofensa para minha mãe, opa, mudou. Então, o que aconteceu? Essa ofensa, essa ruptura tem dimensão infinita. E agora cavou um abismo infinito entre Deus e homem. E esse abismo o homem não pode, de jeito nenhum, fechar. Não tem como. A não ser que o homem seja capaz de um ato infinito. Mas nenhum homem é capaz de ato infinito. Aí o que aconteceu? Como Deus é amor, como Ele é onipotente, como Ele é sabedoria infinita, Ele bolou uma forma, porque Ele teve compaixão. Então agora nós temos algo que se chama compaixão. Que agora, por aqui não dava para saber. Agora, por ali nós sabemos que Deus é compassivo, Ele perdoa, Ele nos quer junto dEle, Ele apaga a nossa culpa, Ele dá um jeito. E qual foi o jeito? Como o homem tem que voltar para lá, ele sozinho não pode, porque não faz nenhum ato infinito, mas se existir um homem que é homem, Deus, esse homem é capaz de fazer um ato infinito. E como é que ele faz isso? Qual era a consequência? Deus tinha dito assim, proibindo comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês sabem que não precisa necessariamente ser árvore, muito menos maçã, né? Então, agora me perdi. Deus tinha dito, se vocês comerem desse fruto, quer dizer, se introjetarem, botarem para dentro de vocês a maldade, vocês morrerão. Opa, quer dizer, acabou a vida, tá? Morrerão. E o que ocorreu? Um homem, Deus, um homem que é Deus humanado, Deus encarnado, e aqui nós temos no prólogo de João, e o verbo se fez carne, quer dizer, se fez gente, carne humana, e habitou entre nós. Então, Jesus de Nazaré, o que ele faz? Nós temos aqui, em consequência, sofrimento e morte. Tanto que, consequência disso, qual foi? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Fala da mulher que ela sofrerá na sua maternidade. E aí eu vou fazer uma parte. Eu ensino as mulheres gratuitamente a terem o parto orgástico de orgasmo. São técnicas que permitem que a mulher não apenas não tenha dor
ao parir, mas que ao parir seja um momento de glória, de prazer, de felicidade. E é possível, eu tenho montes de mulheres a quem eu ensinei, e é perfeitamente possível parir sem dor e com prazer. Por isso eu digo parto orgástico, não apenas parto sem dor, tá? Mas é a Bíblia que fala em dor de parto. Opa! Sofrimento e morte. Para morrer tem que ter doença. Doença é sofrimento, ok? Todo homem consegue comprar o pão com suor do rosto, ou tem homem que só trabalha em computador, sem suar, no ar-condicionado, música ambiente, e consegue o salário para comprar o pão? Não precisa ter o suor do rosto. Ok? Então, de novo, não é o literal. Só que o que aconteceu? Agora eu vou entrar na parte da maternidade, porque eu era ginecologista, por isso que é um assunto que eu gosto. Quando a mulher tem o bebê, se tudo estiver bem, sem nenhuma patologia, quer dizer, sem nenhuma doença, o bebê vai nascer normal, como nasce normal o filho da gata ou da cadelinha que a gente tem em casa. Quando a gente tem uma cadelinha ou uma gata em casa e que ela está prenhe, quando vai ter o bebezinho, elas vão para um cantinho e se espremem, e o bebezinho nasceu, os bebezinhos nasceram. Agora pisa no rabo dessa gata ou dessa cadela para ver o berro que ela vai dar. Ora, se o parto dos outros mamíferos é indolor, por que o parto da mulher, mamífero igual, tem que doer? Por causa do pecado. Por quê? Porque quando o parto é normal, ele não deve doer, porque é fisiológico. O corpo se prepara para isso durante 9 meses, para tudo correr como na gata e na cadela. Ou até na vaca. Imagina a vaca, tem um parto de um baita de um bezerro. E não está berrando, mas está se espremendo, está fazendo esforço. Então, o que ocorre? Primeiro, agora existem gestações anormais, porque antes era sem sofrimento e sem morte. E agora tem gestações com apresentação de ombro, com apresentação de face, ou com não insinuação, que são patologias, doenças, que não existiriam se não fosse isso. Agora existem. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa, na época em que não havia anestesia, nem cirurgia, e uma apresentação de ombro. Numa apresentação de ombro, se não tiver uma parteira conhecidíssima para poder fazer a versão interna, e até para o médico é difícil, eles não fazem, atualmente vão direto à cesárea. Agora imagina a mulher ficar num parto que não consegue nascer o bebê, durante dias até o útero arrebentar e morrer o bebê e a mãe. Agora imagina o trauma, o drama de toda a vizinhança, de toda a parentalha. E daí o que acontece? Vem de novo a consequência do pecado, a língua malvada. Quando um casal está muito bem, sem problema nenhum, ninguém fica sabendo, mas se o casal se separa, um conta para o outro. Quando está tudo bem numa cidade, tudo ótimo. Agora tem um acidente ou tem uma coisa ruim, todo mundo fica sabendo. Porque parece que há uma malícia humana no gosto de falar de coisa ruim. De falar de coisa ruim. E tudo isso é consequência do pecado. Tá? Então, agora me perdi. Bem, então vamos agora para essa parte. O que aconteceu? Em consequência, o homem teria sofrimento e morte. Agora vem um homem capaz de fazer um ato infinito, que é o próprio Deus,
que se encarnou pelo Espírito Santo, que é o amor de Deus, no seio da Virgem Maria. Então, esse Jesus, que não pecou nunca, que esteve sempre unido a Deus, que nunca se afastou, ele livremente aceita sofrer e morrer da morte mais atroz. Ele faz o caminho inverso. O homem pelo pecado foi para cá, e Jesus agora pela redenção faz o caminho inverso. E quando Jesus abre os braços e morre na cruz, haverá uma ponte que voltará, na qual o homem pode voltar a se unir a Deus. O Cristo ponte. Por isso que eu amo a imagem de Jesus, do Corcovado. É o Cristo ponte entre a humanidade e Deus. Ele refaz a aliança. E isso nós celebramos na missa. Quando se fala que Jesus aceitou livremente a paixão. Por quê? Porque o homem livremente aceitou magoar Deus e se afastar dele. Agora ele aceita livremente a paixão. E agora, na missa nós ouvimos de novo, ele faz a nova e eterna aliança. Isso é a celebração da redenção. Isso é a missa, tá? Eu vou parar por aqui, chega, né? Chega? Tá. Aí o resto está lá na Bíblia, vão aproveitando, tá? O que eu acho interessante é que nessas escolas dos Estados Unidos, em que eles não querem que a Igreja Católica tanto aceita a pessoa ser fixista, de achar que Deus fez em 6 dias, etc., ou evolucionista, tá? Eu amo o evolucionismo porque eu me deslumbro com a sabedoria infinita e o poder infinito de Deus e com a obediência às leis de Deus que nós não cumprimos, né? Mas eu fico impressionada porque esses mesmos protestantes dos Estados Unidos que exigem que o professor ensine ao pé da letra, eles mesmos não aceitam o pé da letra quando Jesus diz, isso é o meu corpo, isso é meu sangue. Quando Isabel, cheia do Espírito Santo, diz de Maria, bendita és tu entre as mulheres, ele diz, Maria é uma mulher qualquer. Tá? Quando Isabel diz, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, Senhor Adonai, quer dizer Deus, a mãe do meu Deus. O primeiro dogma da maternidade divina saiu da boca de Isabel, pelo Espírito Santo, porque diz ali, Isabel, cheia do Espírito Santo, como é que ela ia adivinhar? A menina tinha uma gravidez que não dava para notar ainda, vestido comprido, o quê? 1 mês, 2 de gestação, impossível, mesmo que fosse justinho, não dava para ver, e ela, pelo Espírito Santo, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aí eles não rezam Ave Maria e está lá na Bíblia, idiotas. Eu, quando rezo Ave Maria, eu sempre peço pelos nossos irmãos protestantes, porque quantas vezes a gente sabe de pessoas católicas que vão lá. A imagem, imagem, não é para fazer imagem. Jesus fez o homem a imagem dele. A primeira imagem está ali no Gênesis. Tem outra coisa bonita. Quando Deus faz o homem, passamos a nossa imagem e semelhança, e daí aconteceu uma coisa muito bonita também. Ele viu o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Viram o homem? Tá? Vou fazer uma companheira que lhe seja semelhante. Ele não disse, vamos fazer uma escrava ou uma empregada. Ele diz, uma companheira. E diz que Deus colocou esse homem num sono profundo. E depois desse sono profundo, ele tirou a mulher do pé de Adão, né? Foi assim? Não é para ser capacho.
Da cabeça? É para mandar nele? Não. No ladinho do coração. E o homem se apaixona. Eis a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos. Eis a minha cara metade. E agora o casal volta à unidade primitiva. E Deus diz, crescei e multiplicai e povoai a terra. Quer dizer, Deus diz para vocês terem relação sexual para povoar a terra. Então, o primeiro mandamento bíblico é sede fecundos. É por isso que é pecado tirar do ato sexual a capacidade procriadora. Por outro lado, ele diz, por essa razão o homem vai deixar seu pai e sua mãe, serão dois numa só carne. Está se referindo à relação sexual, mas ao corte, a uma nova família. Não é mais aquela. Então ele avisa, não é para ficar preso. A família nova agora. Agora vocês são responsáveis por essa nova família. A semelhança de Deus que é família. Que não dá para saber por razão, mas sabemos pela revelação a partir da mitologia do povo hebreu. Tá? Acho que é só isso. Não sei se eu me lembro de mais alguma coisa. É por isso, tá, gente? Vamos aproveitar para perguntar, né? Ah, pois é. O que precisarem. Aproveitar a doutora aí para sugar ela. Eu tenho uma pergunta. Conta. Como que seria que nem a gente pegou ali de janeiro a dezembro, o tempo, né? Qual que seria o tempo de Deus em relação a Que bom que tu falaste nisso. Na Bíblia diz assim, eu até fiz a colinha. Ai, molhei tudo. Cuidado aqui, ó. Imagina. Não, rapaz, Cuidado. Desculpa, eu sou uma lambona. Tem que ter pena, né? Já estou quase uma velha gará. Quase. Querido, na Bíblia, eu até fiz a colinha. Eu derramei água porque eu fui olhar minha colinha. Se tu leres Romanos 1, 19 e 23, ali fala que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E ele está se referindo ao Salmo 90, versículo 4. Salmo 94, eu vou até ler qual é o que ele diz. Quem achar primeiro, lê, tá? Salmo 94. Salmo 94 diz assim, ó. A teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como um turno de vigília na noite. Turno de vigília na noite é 4 horas. 1000 anos. Por isso ele é da eternidade, né? Outra coisa, a eternidade é atemporal. Porque o tempo só existe porque a Terra gira. Tá? Gira e translada, né? Porque não havia tempo. O tempo não existe. Tá? Então, quando na missa acontece a consagração, nós estamos lá no Calvário, diante do Cristo crucificado. É ou não é? É ou não é? Eu tenho uma outra pergunta. Conta. Mas que pergunta boa que tu fizeste que me deu a ideia de falar. Até sobre a missa, o porquê que é uma atualização sem renovação, é o tornar presente. É como se nós estamos ali ao pé da cruz. É uma curiosidade, Conta. não sei se você saberia me responder. Tu explicou ali o tempo, e aí a gente tem que Deus é criador, né? Então ele não é tempo, ele não tem início, não tem fim. Não. Então ele é Ele não criador, tem princípio nem terá fim. Isso. Aí volta para a aula que o João deu para a gente semana passada, que fala que tudo tem um começo. Então Deus é o começo e tal. E para Deus, existe, nessa parte mais física, mais científica, existe mundos paralelos? Será? E agora o James Webb está encontrando algo que no nosso universo, de acordo com o que eles conhecem, não pode existir, mas existe, não sabemos. Não sabemos. Quando Deus sabe o início, meio e fim. Né? É. Então ele sabe se amanhã eu vou tomar café. Sabe, está ali na Bíblia, ele sabe quando eu me deito, quando levanto, antes de eu fazer um pecado, ele já sabe que eu vou fazer. Aliás, é aqui que entra Maria Santíssima.
Porque eu pensava assim, porque eu sou convertida tardiamente, tá? E tinha mais de 50 anos quando me converti. Então, por isso dá para ter esperança, né? Então, o que acontece... agora eu me perdi, pera. Maria Santíssima. Tá. Hã? Maria Santíssima. Maria Santíssima. Eu achava assim, se Maria Santíssima, se Maria foi concebida sem pecado original, ela não tinha concupiscência. Porque a consequência nossa, a nossa herança dos primeiros pais é, apesar do batismo, que nos faz filhos de Deus, nos leva para essa união, nós temos a sequela. É como assim, eu curei um câncer, mas eu ainda estou com sequela porque precisei tirar um órgão, tá? Então, essa sequela do pecado, que é a concupiscência, ela continua. Então, nós temos uma inclinação para o mal. Até porque há um direito do demônio sobre a humanidade, uma vez que os nossos primeiros pais, entre Deus e o diabo, preferiam escutar o diabo e fazer o que o diabo sugeria. Então Maria Santíssima foi preservada do pecado original porque é incompatível Deus e o pecado. Então, Jesus de Nazaré, sendo Deus, na hora que ele assume a humanidade, se encarnando no ventre de Maria, Maria não pode ter tido um milésimo de segundo de pecado. Então, ela foi concebida sem pecado, não porque o pai e a mãe dela eram sem pecado, não, é porque Deus só habita plenamente onde não existe o pecado. É ali que me preocupa, quando eu vou comungar cheia de pecado, Deus já me perdoa, eu estou arrependida, eu posso comungar, eu me confessei, mas, quem me dera ser menos pecadora, quem me dera, tá? E por isso a gente faz aquelas penitências, ou assistindo missa. A missa é a melhor coisa que se pode, porque tem valor infinito. Espera, já chego lá. Então, o que eu pensava assim, então para Maria não era vantagem nenhuma, ela não tinha concupiscência. Eu pequei porque eu tenho concupiscência. Olha só a desculpa que eu dava para mim, tá? Aí um dia me caiu a ficha. Eva também foi feita sem pecados. E pecou na primeira oportunidade. Eu também fui batizada e pequei na primeira oportunidade. Minha culpa, minha tão grande culpa, tá? Então, desde toda a eternidade, como Deus é atemporal, ele sabia que havia uma menina que iria de tal forma amá-lo e ser fiel que jamais pecaria. Então, ele a preservou do pecado. Ela foi preservada não porque ela merecia, ela foi preservada por graça. Mas desde toda a eternidade, Deus já sabia que ela corresponderia perfeitamente à graça. E por isso o anjo a chama cheia de graça. É isso aí, né? Conta, querido. É a última, prometo. Não, mas eu amo perguntas, tá? Sou capaz de me apaixonar por ti, cuidado, mãe. Conta. Não, mas é só uma dúvida que eu fiquei. Deus é bom e Ele quer que a gente faça o bem. Claro. De onde vem o mal? Claro. Essa é uma pergunta. De onde vem o mal? O mal é a ausência. A ausência. É, por exemplo, se é ausência de luz, a escuridão é ausência de luz, a fraqueza é ausência de força. Entendeu? A doença é ausência da saúde. O mal é ausência do bem. Como Deus é sumo bem e o homem se afastou do bem, o que tem? O contrário do bem? O mal. O que mais? Não, as perguntas dele são muito boas. Cuidado, hein? Eu sou velha. Acabou?
Obrigada pela atenção. Mais alguma coisa, querido? Muito obrigado. Vamos fazer uma oração para a dona Zélia, para a vida dela. Pela saúde do marido dela, pela saúde dela, né? Para que tudo corra bem, vamos pedir à Virgem Maria a intercessão dela a Deus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Obrigado, dona Zélia. Tem de quê? Ah, tem uma coisa que eu queria dizer. Sabe que o evolucionismo explica o capítulo 6 de Gênesis? Versículo Manda 1. papo, pega aí. Quer ver? Você tá todo mundo. Não, e o pior é que quando eu digo isso, muita gente fica furiosa comigo. Ficam. É meu. Tu te lembra do capítulo 6? Quando o ser humano começou a procriar e sobre o solo... Não. Quando o ser humano começou a procriar-se sobre o solo da terra, gerou filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e... Viu por que teu marido te quis? Eram bonitas e escolheram as que lhes agradassem como mulheres para si. E o Senhor diz, tá. Então, o que acontece? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, se apaixonaram e se uniram a elas. Nós temos hoje o nosso DNA, os neandertais, sabiam? Por isso eu falei em hominídeo, porque porque toda a evolução se dá por alteração do DNA. No momento que tem um DNA mais evoluído, os outros continuam vivos, só que os outros vão morrendo por condições ambientais, porque não tem a capacidade de manutenção da vida do outro, mais evoluído. Mas há momentos em que eles procriam entre si, e daí entra o filho dos homens e os filhos dos deuses. E aí tem gente que diz, os filhos dos homens eram filhos de anjo. Anjo não procria, né? Tá, gente, boa noite, era só isso, desculpa, tá? Não era nada para ter sentado, tchau. Você já dá uma aula, né? Amigo, só uma coisa. Quarta-feira que vem não teremos então a aula, porque vai ter no mesmo horário, né? No mesmo horário na comunidade Rio Vermelho. Somos noveneiros, aqui a paróquia noveneira lá da Festa Divina. Então todos estão convidados para ir para lá, né? Às 20 horas. Fechou? Obrigado.